Olá, meus queridos, vamos à nossa aulinha de hoje. Olha, ficou para terminar com vocês sistema de equações lineares, certo? Mas para entender o que é um sistema de equação, vamos ver primeiro o que é uma equação linear. Se eu tiver aqui, ó, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais, aí vamos lá até AN/xN igual a um termo qualquer aqui, vou chamar de B, certo? Isso é o que a gente chama de equação linear. Para isso existir, primeiro, colocar aqui como observação. Primeiro, o termo independente B, quando ele for igual a zero, então quando esse termo independente B for igual a zero, nós vamos classificar como equação linear homogênea. Se for um sistema, que a gente vai ver lá na frente, se todos os termos forem iguais a zero, todas as equações forem iguais a zero, nós vamos dizer que o sistema ele é homogêneo. Segundo, cada termo da equação tem uma única incógnita, cujo expoente é sempre 1. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma equação 3x2 mais y igual, vamos botar aqui igual a 5, isso aqui não corresponde a uma equação linear. Tá certo? Porque eu não posso ter o termo x2. Foi que eu falei na primeira, que cada termo tem que ter expoente 1. Certo? Ou, se eu tivesse 2xy mais e igual a 3, por exemplo, também não representa uma equação linear, porque eu não posso ter o produto de dois termos ali, duas incógnitas x, y. Certo? E terceiro, a solução de uma equação linear homogênea sempre vai ser a dupla ou a tripla, ou quantos termos nós tivermos, zero. Como se eu tivesse isso aqui, ó. 3x mais y igual a zero. Uma das soluções dessa equação é 0 e 0. Eu vou ficar o quê? 3 vezes 0, 0, mais 0, 0. Tá certo? Sempre vai acontecer isso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma equação. Lembrando que o resumo dessa aula eu mando para vocês em foto, tá certo? Vou dar um exemplo de uma equação. Eu tenho a equação 4x menos y mais e igual a 2. Aí ele diz, encontre uma de suas soluções. Ó, eu tenho infinitas soluções para isso aí, tá certo? Como eu tenho três variáveis, x, y e z, eu posso dar valores aqui a x, vamos dizer que x é igual a 2 e y é igual a 0. Com esses dois valores que eu estou dando, eu posso ter uma solução. Como eu falei, eu posso ter infinitas soluções. Cada valor que eu der a x ou a y, eu vou encontrar um valor diferente para z. Ou posso dar valores para x e z, eu posso dar valores para y e z, aí eu vou encontrar cada uma das variáveis que eu quiser. Mas vamos supor isso aqui, ó, x é igual a 2, y é igual a 0. O que é que eu vou ter? 4 vezes 2, menos 0, mais e igual a 2. 8 menos 0, não vou nem colocar mais, 8 mais e igual a 2. Z é igual a 2 menos 8, positivo passa negativo, z igual a menos 6. Qual é a solução que eu vou ter aqui? A solução vai ser a tripla, tá certo? Como são três variáveis, eu vou chamar de tripla. 2, que é o valor de x, 0, que é o valor de y, e menos 6 foi o valor que eu encontrei para z. Tá certo? Essa é uma das soluções. Você pode ter infinitas soluções. Estou dando só como exemplo essa equação. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha a equação 3x menos 2y
igual a 5, certo? E ele diz que a solução desse sistema é a dupla menos 1 e alfa. Aí diz, qual é a solução dessa equação? Qual o valor de alfa que transforma em solução essa equação? Olha, aqui eu vou ter x e y, tá certo? Então eu vou ter 3 vezes menos 1, menos 2 vezes alfa, igual a 5. Menos 2 alfa, tá certo? Menos 3 igual a 5. Menos 2 alfa igual a 5, vou passar para lá, mais 3. Menos 2 alfa igual a 8. Então, alfa vai ser igual a menos 4. Então, a solução que eu vou ter é menos 1 e menos 4. Como solução para essa equação. Então, como ele pediu o valor de alfa é igual a menos 4. Ok? Então, vamos ver o que é um sistema linear. Eu coloquei aqui, ó, sistema de equações lineares. Estava mostrando que era uma equação linear. Olha, se eu tiver aqui 2x mais y menos z igual a 0, certo? Uma das equações. X mais y mais 4z igual a 0. E 5x menos 2y mais 3z igual a 0. Então, isso aqui é o que a gente chama de sistema de equações lineares, tá certo? Vejam que eu não tenho. Como eu tenho o termo B, o termo independente nulo, isso é chamado de sistema homogêneo, certo? Mas independente disso, não vamos mexer nisso agora. Eu tenho o quê? Quando eu falei para vocês que o termo da equação é único, aí tem que ser igual a 1, tudo corresponde. Ó, x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, em todas as equações. E que qualquer solução aqui, nesse caso, eu teria x, y e z igual a 0. Vamos para a resolução desse sistema. Nós temos vários tipos de resoluções, e isso a gente vê lá na sexta e na sétima série, essas resoluções, tá certo? Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de resoluções. Claro que eu vou mostrar aqui com sistemas com duas variáveis, para não ficar tão complicado. Mas vamos ver isso aqui. Quais são os métodos que a gente tem? Um deles é chamado substituição. Um outro é chamado de comparação. Um outro é chamado método gráfico, é o mais difícil, eu aconselho não resolver por ele. E o outro é chamado de regra de Cramer. Esse é o que mais nós utilizamos quando vamos trabalhar com sistemas com 3 ou mais variáveis. Com duas não, com duas a gente pode trabalhar com substituição, comparação e ainda esqueci aqui um outro método que é chamado de adição. Lá na frente, vocês pegarem um livro, vocês vão ver que ele chama de escolanamento. Ok? Método de fazer por escalonamento. Escalonamento, não é não. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo e a gente vai resolver por cada um dos métodos. Não é obrigado você seguir. Quando a gente chega, quando você está trabalhando com um pessoal lá na sexta série, sétima série, aí você diz, eu quero que resolva por tal método. Não é obrigado ser por qualquer método, por o método que você ou que o professor pede.
você vai resolver pelo método que você achar mais fácil. Eu vou resolver por cada um dos métodos, tá certo? Você vê qual o mais fácil para você. É claro que eu vou trabalhar aqui com um sistema com duas variáveis. Quando a gente trabalha com 3 ou mais variáveis, o mais prático é trabalhar pelo sistema de Cramer. Tem o descalonamento, certo? O descalonamento ele é mais complicado. Dá para resolver qualquer sistema, mas é mais complicado. Então, os dois métodos mais complicados, o do escalonamento, e o método gráfico. Os outros métodos são mais fáceis, comparação, substituição e a regra de Cramer. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um sistema x menos y igual a 1. Vou colocar aqui x menos y igual a 1 e 2x mais y igual a 5. Tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui e resolver por cada um desses métodos. Aí você diz, não, eu me identifico mais com tal método. Então você faz pelo você se identificar. Tá certo? X menos y igual a 1, 2x mais y igual a 5. Eu vou trabalhar aqui o método da substituição. Como é que a gente vai trabalhar com esse método? O método da substituição consiste nisso aqui, ó. Você separa as duas equações, tá certo? Tira o valor de uma. Vamos supor que eu tiro o valor de x aqui, vai ser 1 mais y. Ok? Esse é o valor de x que eu tenho. E levo para outra esse valor aqui, ó. 2 vezes 1 mais y igual a 5. 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes y, 2y, mais y igual a 5. 3y é igual a 5, passa para lá, menos 2. 3y é igual a 3, então o valor de y é igual a 1. Então eu volto, já que eu encontrei y, x vai ser igual a 1 mais 1, x igual a 2, então eu passo a ter como solução desse sistema, x é igual a 2 e y é igual a 1. Esse é o que a gente chama método da substituição. Isso quer dizer o quê? Eu tiro o valor de uma variável, em qualquer uma das duas, não é obrigado a ser na primeira, em qualquer uma das duas, a que você achar mais fácil, e você depois substitui na outra equação esse valor que você encontrou. Ok? Vamos voltar, vamos continuar. Vamos para o método da comparação. Vou pegar o mesmo sistema. Tá certo? Eu quero mostrar a vocês o mesmo sistema, como é que a gente vai trabalhar com ele. Eu tenho x menos y igual a 1, 2x mais y igual a 5. Eu vou tirar o valor de y. Aqui, ó, vai ficar menos y é igual a 1 menos x. Multiplicando por menos 1, y vai ser igual a x menos 1. Tá certo? Ó, menos por menos dá mais e menos 1. Aqui eu vou ter, tirando o valor de y, 5 menos 2x. Tá certo? Ó, esse é o da segunda, esse é o da primeira. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, y vai ser igual a y. Não é isso? Então, x menos 1 é igual a 5 menos 2x. Essa é igual a essa. Eu estou fazendo o quê? Uma comparação. Então, x mais 2x é igual a 5, passa para lá mais 1. 3x igual a 6, então x é igual a 2. Se x é igual a 2, eu posso trazer esse valor tanto para aqui como para aqui. Vai ser a mesma coisa, não vai dar diferença. Y é igual a 2 menos 1, y é igual a 1. Qual a solução que eu tenho para o sistema? 2 e 1. Veja que é a mesma solução que eu tive
quando eu trabalhei com a substituição. Tá certo? Vamos para mais uma questão, vamos para trabalhar com ele no método gráfico. É o mais difícil, eu aconselho não trabalhar com ele, a não ser que seja necessário se fazer isso. Mas é um dos sistemas mais complicados. Vamos apagar e vamos continuar. Olha. Lembra que na função do primeiro grau, a gente tem y é igual a m, x mais n. Não é isso? Ou, se quiser trabalhar, y é igual a ax mais b. Tanto faz. Porque a gente usa mais mx e n quando a gente trabalha com a geometria analítica. Ora, o que a gente faz para construir um gráfico é dar valores a x para encontrar y. Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou separar as duas. Tá certo? Como a minha função do primeiro grau é definida por isso aqui, eu vou fazer o quê? Menos y é igual a 1 menos x, multiplicando por menos 1, y é igual a x menos 1. Tá certo? Essa é a minha função. Y é igual a 5 menos 2x. Essa é a minha segunda função. Ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar valores a x para encontrar